Perfeito, está gravando. Vou fixar a sua imagem aqui. Vamos lá, então. Maria de Lourdes, conta Fala. pra gente um pouco como foi a tua trajetória dentro da universidade, em que ano, mais ou menos, a senhora entrou, lotada Ah, onde, e assim que entrou, como ficou sabendo sobre a Absurgues na época? tá. Bom, eu entrei na universidade em 1971. Eu sou bibliotecária e tive várias lotadas em vários lugares da universidade e no final, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, eu fui lotada na Biblioteca Central. Bem, logo que eu entrei na URGS, simplesmente tinha assim, a associação, que era a Absurgs, né? Que era uma associação beneficente, que dava empréstimos e tinha convênios, e era uma associação, inclusive, que estavam os professores também, não era só dos funcionários. E eu soube da associação e me filiei a Absurgs, né? Mas nunca usei Absurgs para convênios e a Absurgs realmente ela era beneficente, ela não era reivindicatória dos nossos direitos. Quando chegou na década de 80, né, que foi, houve já uma movimentação, né, dos funcionários, né, que estavam um grupo, né, que é até liderado pelo Décio Schauren, né, pelo Alcides, enfim, era pelo Brito, que faleceu, infelizmente. E eles, então, já tinham uma militância maior em política, enfim, e começaram a fazer um movimento com os funcionários da universidade, chamando para uma greve, né? Que isso já era 84. Eles já tinham contato com as entidades nacionais de servidores públicos, né? Aí eles também participaram na criação da FASUBRA, que é a nossa federação. E aí eu me lembro bem que o Décio foi lá na Biblioteca Central, eles andavam de unidade em unidade, chamando os funcionários para uma conscientização política, reivindicatória, e, e eles tiveram na Biblioteca Central, me lembro que foi liderado pelo Décio Schaulen, nos chamando para uma assembleia, né, onde iam colocar as propostas, enfim. E, então, essa assembleia aconteceu no Biociência, tá? E nessa assembleia estavam chamando para mobilização, para greve, né, dos funcionários da URGS. Foi aí que eu tive o primeiro contato com essa pessoal que já era militante, já estavam traçando isso na política sindical. E, então, essa foi uma grande assembleia que teve no Biociências, e ali eles colocaram, enfim, defenderam um movimento grevista. Na época a gente não tinha direito à sindicalização e o funcionário público era proibido de fazer greve. Isso foi antes da Constituição, da reforma constitucional de 1988. Foi a partir dali que eu realmente me tocou. O que, que eu estou fazendo aqui? Né? E aí eu comecei a conversar com eles e começamos a fazer um grande grupo, né, de mobilização. E as bibliotecárias foi um grupo muito importante que entrou na ocasião, que eu, a Ede, Jacira, Miriam, eram bibliotecárias, né? E era assim, a bibliotecária, era nível superior, nível de apoio e nível médio. A gente não se comunicava, né? Quer dizer, nós na Biblioteca Central sempre tivemos um bom relacionamento com os três níveis, mas a nível de universidade, não. A gente se conhecia. E daí, então, surgiu essa mobilização, que saiu depois de uma greve, que durou, foi a maior greve que nós tivemos, e isso nós fizemos um trabalho. Aí eu me incorporei ao grupo, né, que eu já te disse, com essa outra turma, né, e muitos mais, não quero dizer todos os nomes, porque são muitos, né, que entraram conosco nesse grupo mobilizante, e começamos aí, unidade. Olha, nós não somos B10 para atender os professores, isso foi uma discussão bem importante, sabe? Até eu me lembro do professor Diogo, do Biociência, a gente chamava professores para eles falarem para nós, funcionários, o que era a atividade dos técnicos, do nível, né, dos técnicos administrativos da URGS, que eles não eram, porque antes, assim, né, muitos funcionários eram auxiliares de professores, né, e nem sabiam o que estavam fazendo, né.
e isso foi uma grande conscientização do papel político do funcionário público. Nessa greve, começou nesse movimento e ele se alastrou em toda a universidade e começamos a pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sou um funcionário do povo brasileiro, não sou de categoria nenhuma, e eu tenho que trabalhar para que a gente possa ter um país. Aí entrou a política mesmo, né? Sindical. Né? Não preciso falar aqui que a Surgs, né, faz muito bem isso. Bom, a partir daí houve essa greve, mas nós não tínhamos local para nos reunirmos, porque a Absurdes, que era a Associação Beneficente, ela era composta por professores e por funcionários de alto padrão da universidade. Tanto é que o funcionário técnico-administrativo, que nós tínhamos nível de apoio naquela época, que agora parece que não tem, não tinha, não, nem a colônia eles usavam, quem usava eram os professores, era alto gabarito da universidade, pró-reitores, professores, e ele era bem, pessoal bem alienado, bem da direita, e nós não tínhamos local para nos reunirmos, porque eles não aceitavam, já chegaram, aí foi assim, começou, chegaram os comunistas, chegaram isso, e nós, então, usávamos a Faculdade de Educação para nos reunirmos na greve. Na greve, né, a gente constituiu um conselho deliberativo, que é como se fosse o conselho que tem hoje na Arcus, representado por cada funcionário. A gente elegeu um comando de greve e esse tinha o conselho administrativo de todos os funcionários, de todas as unidades, desculpa, e ali nós fazíamos, todas as semanas do conselho, o, o comando de greve fazia reunião com todo o conselho e a gente já tratava as estratégias. Nessa altura já tivemos também a discussão com a Fazubra também estava liderando, e foi aí que saiu a grande greve de 1984, onde nós tivemos grandes vitórias, né? Tivemos algumas derrotas, mas a maioria eu acho que foram vitórias. Bom, esse é um ponto importante. Outro é o seguinte, a Absurdes, que aí nós tínhamos uma meta, né? A meta era tomar a Absurdes, né? E aí nós começamos essa discussão, e na Absurdes, na ocasião, havia muitas irregularidades, né? E nós entramos na justiça contra a coordenação da Absurdes, né? Eu me lembro que naquela época o reitor era o Ferraz, foi o último reitor da ditadura, se bem que agora também as eleições estão muito complicadas. E nós, então, gritávamos que era o último diretor da ditadura, e ele não queria, imagina, nos chamou para dizer que não queria escândalo e tal, né? E claro que não levou. Nós fomos à justiça e a gente destituiu essa diretoria e tomou a Surgs com uma diretoria provisória. E outra coisa, não havia eleição direta para a Absurgs, ele era eleito pelo Conselho. E a primeira reivindicação nossa foi eleição direta. Aí nós saímos pela universidade inteira, né, para mudar o estatuto e ter eleição direta. Então tivemos a eleição direta e foi então eleita a primeira diretoria. Né? Eles foram destituídos e foi eleita primeiro já falei, uma diretoria provisória, e depois fomos eleitos. Tá? Eu me lembro que, na ocasião, o Décio Schauring era o primeiro, era o presidente ainda, não tínhamos mudado a estrutura da Surgs, ele era presidente, e eu me lembro que eu não fui da chapa nessa ocasião, eu fiquei na comissão eleitoral, porque era muito confuso, muito, muito. Foi uma batalha muito grande, que nós conseguimos eleger então a primeira coordenação. E daí por diante, né, veio a história da Surgs, veio a história do Sinteste também, que acho que é importante se falar, que a gente pensava em fazer, a ideia era fazer um sindicato de todos os técnicos em educação. Então, a gente chamou o CEPERS, a gente chamou os funcionários das universidades particulares, lá da PUC, e nós, para ver se a gente conseguia, a ideia que nós queríamos era que tivesse uma, uma, enfim, um sindicato estadual, Sinteste, com todos os funcionários que trabalhassem em educação. Isso foi uma grande discussão, nós andamos de muito tempo discutindo nos locais, mas isso não passou. Quer dizer, o Sinteste foi criado só
com as universidades, não abrangeu os trabalhadores da educação. Depois de 2 anos, de 3 ou 4 anos, parece, a gente já era década de 90, né? Houve uma avaliação que o Sinteste não tinha atingido os seus objetivos, e aí ele foi extinto, Sinteste, né? Mas, teve muita burocracia nisso, porque o Sinteste já estava como um sindicato estadual, mas aí saiu o Rio Grande, saiu Pelotas, saímos nós e nós ficamos então com a SURG. Esse congresso se realizou em Pelotas. E aí eu gostaria, assim, de deixar para vocês gravado, que é muito importante, a nossa volta desse congresso houve um acidente, que acho que foi um grande acidente, onde tiveram uns 10 sobreviventes, mas morreram uns colegas nossos, né? Então eu queria deixar registrado isso aqui, né? Que esses colegas, então, eles fizeram a história junto conosco. Né? Eles, além de eles trabalharem, eles optarem pela essa política sindical, eles também trabalhavam nos bairros, nas cidades deles, nos partidos políticos, né? E eu gostaria de deixar gravado o nome deles, né? Então, isso para mim é muito importante, porque eu tenho uma cicatrizes, né, no coração e na cabeça também por esse acidente. Então eu gostaria de deixar gravado, né? Ana Raquel, Antenor, Carla, Dieter, Ribas, Edivaldo, que nós chamamos de general, Zufo, Lídia, Luiz Eli, Milton, Nilo, que nós chamávamos de seu Nilo, e Raul, que nós chamávamos de Peninha, e o Alfredo. Esse grupo foi ativo desde 1984 e teve conosco esse fim trágico, mas deixaram registrada a sua história. Bem, Vitor, isso foi já em 94, né? Eu não sei se eu teria mais coisas assim, porque aí nós tínhamos eleição proporcional, onde nessa entrava o pessoal de outras chapas, depois já agora na década de 2000 já teve outras modificações na estrutura das SURGs, mas assim, não sei se eu me lembro assim, de te contar mais coisas, não sei, Vitor, se tu quer me fazer alguma pergunta. Falaste super bem, fiquei até emocionado. Ah, obrigada. Mas, enfim, Maria de Lourdes, vamos tentar resgatar um pouquinho sobre. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa primeira coordenação provisória, porque eu acho que esse período é muito importante, da coordenação provisória e da primeira eleição direta, porque É, foi a primeira eleição direta que se foi. teve para o sindicato. A senhora participou, da provisória, é isso? Não, eu não estava na provisória, eu não participei da provisória. A provisória, eu me lembro assim que estava um grupo bem grande, a Lídia, como é que faleceu no acidente, a Ede, o Paulinho Garcia, que fazia parte da administração, o Décio e o Alcides. E eu fiquei, porque nós tínhamos que realmente trabalhar dentro do colegiado, que hoje é o conselho dos funcionários. Eu fiquei de presidente do conselho porque nós tínhamos que passar, né, com aqueles que representavam as unidades, a eleição direta. Então, numa reunião geral, assim, reunião nossa, né, política, nós colocamos os nomes. Por exemplo, eu, Maria de Luz, fica no conselho, Décio fica na diretoria, Ede fica na diretoria. Enfim, para a gente poder minar, né, no bom sentido, minar a eleição direta, porque primeiro foi a provisória, que a gente entrou na justiça e a diretoria foi cassada. Né? Então, entramos lá e lá nós começamos a fazer um movimento já para que a eleição fosse direta. E eu fiquei de presidente do colegiado e nós, então, conseguimos eleger no colegiado, queríamos mudar o estatuto e a eleição ia ser direta. Esse foi o caminho. E, então, na eleição direta, a primeira coordenação foi do Décio Trauren, do Alcides, que teve na primeira coordenação. Né? E na segunda, assim, aí eu fiquei uns 3 anos na diretoria, já com a eleição direta, né? E fiquei até 1995 na coordenação
que já tínhamos usado já o estatuto, enfim, já é uma história que já se conhece, né? Que é atualmente. Mas a provisória foi muito interessante, porque foi um pouco doída também, né? Porque os colegas que eram colegas nossos, né? A gente teve que entrar na justiça, enfim. Eu me lembro que tinha até pró-reitor, que fazia parte da coordenação da Absurgs, né? E a Absurgs era totalmente beneficente, ela não atendia as reivindicações, nada. Aos poucos os professores foram saindo, eu nem sei se até hoje não tem professor filiado, porque também eles usavam dos convênios, enfim, né? Aí nós entramos, essa foi a parte mais combativa, né, que a gente teve na SURB. E aí, depois das eleições diretas, que a gente ficou lá, ou fica, eu digo que fica até hoje, né? Até hoje, a coordenação da SURB é uma coordenação que é política, né? Que tem as reivindicações nossas, né? Enfim, que está seguindo, eu acho que está passando por uma fase muito difícil dessa nossa de sindicatos, que a gente vê pela política atual, mas, enfim, não sei se seria isso, viu? E tu lembra como é que foi, como é que funcionou essa primeira eleição? Tinha urna, era passado de unidade em unidade para votação, tu lembra? Lembro. Era assim, ó, eu fui da comissão eleitoral, né? Até tem um fato importante que eu vou contar depois. Eu fui presidente da comissão eleitoral. E nós, então, colocamos urnas em todas as unidades, e até hoje acho que é assim que funciona. Urnas em todas as unidades, e aí articulamos lá nossos, pessoal que concordava conosco, para ser os mesários, para, enfim, para fazer controlar a eleição. E aí eu me lembro bem, assim, isso, nós estávamos na sede, era João Pessoa, mas era bem de frente, que era um prédio alugado, de frente à Redenção. E eu me lembro que o reitor, que era o professor Ferraz, telefonou para a comissão eleitoral e pediu não, ordenou que a urna fosse levada lá no gabinete, que a urna da reitoria, que tinha uma urna lá embaixo, fosse levada no gabinete para ele votar. E eu era presidente da comissão e vetei, né? Disse, não, a urna não vai. Aí todo mundo, como? Vai contrariar o reitor? A urna não vai. Se ele quiser, ele vai descer para votar. E ele não desceu, porque ele fazia campanha para outra chapa, né? Era sócio das turmas. Então, isso aí eu me lembro bem, que foi um tumulto, né? Como? Vai contrariar o reitor? Eu digo, não, é ele que desça. Bom, eu não sei como é que não nos dispensavam naqueles dias. Aí houve, assim, um respeito muito grande, eu acho que é importante dizer isso, um respeito muito grande por nós, pelo grupo, né? E um dos pelas nossas convicções, porque nós éramos bons funcionários, nós trabalhávamos e, ao mesmo tempo, militávamos. Isso foi uma coisa importante, a gente combinou. Não, eu não deixei de trabalhar na Biblioteca Central, a não ser um ano só que eu deixei, fiquei na SURB. O resto, não, eu trabalhava e fazia militância. Claro, a gente entrava até pela janela da biblioteca para poder ter tempo, entregar o boletim, enfim, conversar com as pessoas. E uma coisa que eu acho que houve realmente uma mudança muito grande da maneira de pensar do funcionário, na postura política do funcionário, no papel dele como funcionário público. O papel importante que o funcionário público tem de ser funcionário público, né? Como até hoje a gente acha que isso é importante dentro da categoria. Né? E nessa época toda, nós batalhamos muito por isso. Nós criamos também, isso foi na primeira eleição, a gente fez um curso de alfabetização para adultos, que a gente viu, isso é importante falar, a gente sentiu assim, ó, que por exemplo, eu que trabalhava em biblioteca e as outras bibliotecárias que tiveram uma posição também muito firme nessa conjuntura, a gente via que o pessoal de apoio, sabe, eles tinham um pouco de constrangimento de entrar em um local, né, o pessoal de apoio, que era pessoal de obra, pessoal da limpeza, né? Que nós tivemos muita afinidade com eles, era pessoal da construção civil, então a gente lidava com todas agora hoje tudo terceirizado, né? Mas a gente lidava com funcionários de todas as categorias, né? Desde nível superior, nível de apoio até nível superior. Né? E aí a gente viu que tinha muitos funcionários que não sabiam ler. Né? E a gente, então, fez esse curso, né?
Nós fizemos assim, nós andamos, primeiro andamos nas unidades, vendo pessoas que se interessavam, depois conseguimos que a URGS nos oferecesse uma sala para nós fazermos as aulas. Era ali de frente ao Antônio, ali no prédio onde é a CPPTA. Outra coisa importante nisso. E aí nós fizemos as reuniões e fizemos 3 grupos, um do Campo Centro, Campus do Vale e campus médico. Trabalharam nesse sistema a Jacira Gil Bernardo, a Lídia Ardoim, que faleceu no acidente, e eu. Nós éramos as professoras, e isso foi muito importante. Houve um entrosamento muito grande conosco e os funcionários. E outra coisa que foi criado na nossa época foi a CPPTA, que ela até hoje tem, né? Que também foi uma vitória muito grande. Sim, Vitor, e é por aí. Não, falou super bem. Deixa eu tentar só bater com se a senhora conseguir me ajudar as datas, porque eu estou aqui com a nominata da direção da Absurgues e eu estou na dúvida porque a gente tem a direção empossada em 85 com o Décio presidente, Isso. Alcides, segundo vice e primeiro vice o Enio. É, o seu Enio, exato. E aí tem, E nessa essa diretoria, é a temporária. essa foi a provisória, Ah, em 85. E a de 87 já é, então, a eleita. a eleita, que o Décio já é também presidente. Presidente o Décio, e aqui está a senhora como vice-presidente. É? Ah, tá aqui, vice-presidente Maria de Lourdes Mendonça, Isso em 87? 15/5 de 87, foi empossada e eleita em 29 de março. Não, nessa é a segunda. Não, na primeira que eu não participei, na provisória. Isso, mas na segunda a Nas senhora outras eu foi eleita. Na segunda eu participei. E Ah, nessa segunda, em 87, a gente teve uma vitória que foi o nosso plano de carreira, o PUCRE, o Plano Único de Carreira, e eu e o Otávio fomos eleitos da comissão que trabalharia, né, no enquadramento. E aí foi eleito no PUC, nós conseguimos que o enquadramento dos funcionários tivessem a participação dos funcionários, então era a participação dos funcionários da SURGS, tinha também participação da DURGS, dos professores, e da URGS. E eu e o Otávio Aquino, que também foi um grande militante, faleceu em 95, nós éramos da comissão de enquadramento. Esse 87 foi assim também uma volta muito grande, porque esse enquadramento se deu diferente do último plano de carreira. Era assim, o funcionário dizia o que fazia, e era a concordância do chefe, e ia para a comissão de enquadramento. E nós que aprovávamos, né, o cargo do funcionário. Teve alguns desvios de carreira, por exemplo, que foram aceitos nessa ocasião. Os funcionários tinham outra atividade que não era inerente ao seu cargo. Foi um trabalho muito grande que se fez em 87. E eu fui como representante da SURGS, eu e o Otávio. Não, e na primeira. essa comissão do plano de carreira aí dessa época foi um acerto interno na URGS ou era em nível nacional que se deu Não, isso? era a nível nacional, da FASUBRA, era a nível nacional, era um decreto nacional que foi um ganho da FASUBRA, que nessa comissão teria que haver representantes de funcionários. Ela era composta pelas 3 categorias, professores, funcionários e a reitoria, e tinha também, porque a escola técnica era separada, e tinha também do segundo grau, que era a escola técnica, e hoje são as IFES, né? E nós, então, fomos para dentro da universidade. Me lembro que a Beatriz, a Bia, também nos ajudava a fazer, nós chamávamos os funcionários para nos ajudar, porque foi um trabalho intenso, imagina, era toda a categoria, né? E era por unidade. Tá? Houve muito debate dentro, muito debate dentro, porque nós queríamos bancar realmente que fosse bem democrático, né? E íamos nas unidades, falávamos com os diretores, e sempre procurando
ouvir os funcionários, foi muito interessante essa comissão de enquadramento. Se deu em 87. Perfeito. Maria de Lourdes, mais alguma coisa a ressaltar aí da história que tu lembres? Algum Olha, momento de greve, alguma grande assembleia? olha, nós tínhamos grandes assembleias que eram no salão de atos, né? E era assim, as assembleias eram assim, tinham 1.000 funcionários, né? E, enfim, nós deixamos marcada essa greve pela quantidade de adesão, pela nós saímos no momento de greve, nós saímos derrotados, porque nós não conseguimos. Mas em seguida a gente conseguiu o plano de carreira. Então, teve, vamos dizer, consequências da nossa greve de 84, que foram grandes vitórias que nós tivemos. Eu Deixa, eu acho lhe per- Deixa eu que só lhe perguntar, tá, aquela assembleia no Biociências que a senhora comentou foi no início da greve de 84, é isso? isso foi em 84. Foi chamada assim, por funcionários como o Alcides, o Décio, a Rosa. Eles andavam nas unidades, mas eles não tinham nenhuma. Vamos dizer, eles eram simplesmente funcionários. Vamos organizar, precisamos saber bem quem nós somos, podemos tomar uma atitude. E aí eles fizeram uma assembleia, porque não tinha nenhuma instituição, não era sindicato, não tinha, a associação não concordava conosco, né? E eles é que foram de unidade em unidade e chamaram, e realmente foi uma assembleia, como nós nunca tivemos, nós não tínhamos isso, não tínhamos essa organização da categoria. E a partir daí foi a greve. Exatamente 84. Perfeito. Maria de Lourdes, te agradeço muito pela conversa, foi ótimo e Tá, até eu uma agora. próxima. Uma próxima, qualquer coisa, só me dá um toque que eu puxo pela cabeça, tá? E se a senhora, eu vi que a senhora estava aí com um boletim antigo de greve, né? Eu tenho aqui, Ou- ó, eu tenho isso aqui, que saiu na 0 hora, quando houve o acidente, saiu, Ah, saiu na 0 hora o convite para a missa, e saiu colegas, amigos, companheiros de luta. E tem o nome de. Eu estava nesse ônibus, mas eu não soube disso. Eu estava entre a vida e a morte no hospital, porque foi muito grave o meu acidente. E eu não me contaram nada, quem tinha morrido, nada, nada. Eu vim saber só depois que eu já estava restabelecida. Eu sabia que tinha sido um grande acidente, mas eu não me disseram pelo meu estado de saúde. Então, eu guardo o jornal. Tá? Esse é o jornal 0 hora. Tá? Até posso passar para vocês, se vocês não têm. isso, depois se a senhora pode tirar uma foto com o seu Posso. celular e me mandar, porque fica de registro. É dos colegas que saiu na 0 hora chamando para a missa de sétimo dia. É Tá? Então, importante esse eu guardo. registro. Aí não tem algumas coisas que eu sei que vocês têm também, das chapas, enfim, mas já está. Isso aí vocês têm também, não sabe? Eu até tenho um calendário, eu até fiquei de entregar isso para uma das coordenadoras lá da SURGS atual, é um calendário, sabe? É que eu acabo não. Como a SURGS está fechado, eu acabo não podendo me encontrar com ela. É um calendário do mês, de todos os meses da SURGS, que a SURGS fez com as nossas lutas. Eu Ah, vou, esse é legal. isso eu vou mandar uma cópia. Tá ok, Vitor? Então vamos Obrigado. comemorar esses 70 anos, né, de luta. Vamos sim, é muito importante esse resgate. Vamos lá e rumo aos outros 70, né? Outros 70, isso aí. Qualquer coisa, é só me dá uma chamadinha, então, tá? Então, sim, um abraço. Um abraço, um Tchau, abraço. tchau.